Olá, eu sou o irmão Arimatea, estou gravando mais um vídeo aqui para vocês, tá? Hoje é 25 de dezembro de 2023, né? Vou fazer mais um pequeno vídeo aqui, um estudo bíblico para nós, né? Hoje o assunto vai ser sobre Maria, a mãe de Jesus. Ela continuou virgem depois que teve Jesus? Sim ou não? Então a Bíblia vai explicar aqui agora. Maria está escrito no Antigo Testamento, uma profecia dela que está aqui em Isaías, capítulo 7, verso 14, que fala assim. Isaías, capítulo 7, verso 14, falando da Maria. Diz assim: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamar o nome de Emanuel. Então aqui o profeta Isaías está profetizando 700 anos antes de Maria vir no mundo, sobre Maria, que ela ia ser uma virgem, ela dará à luz a um filho e colocará o seu nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando você vai lá para o livro de Mateus, capítulo 1, verso 18, fala assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Verso 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Eu acabei de ler isso aqui, que está lá em Isaías, capítulo 7, verso 14, que era uma profecia a respeito de Jesus e de Maria, né? E aconteceu isso aqui. Então aqui está dizendo que José não a conheceu até que ela deu à luz a seu filho. Conhecer no sentido de ter relação, né? Vamos continuar aqui nosso estudo. Aqui no livro de Mateus também, capítulo 13, verso 53 a 57. Mateus 13, 53 a 57 vai falar assim: Tendo Jesus preferido esta parábola, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhava e dizia: De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? É uma pergunta. E não vive entre nós todas as suas irmãs? Outra pergunta. De onde vieram, pois, tudo isso? Tá vendo? Então aqui os pessoal falava abertamente: não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos? Aí dá o nome dos irmãos: Tiago, José, Simão e Judas. E não vive entre nós todas as suas irmãs? Então Maria foi virgem até ter Jesus. Depois ela teve filhos e filhas. Está bem claro aqui, tá? Quando você vai também lá para o livro de Marcos, capítulo 3, Marcos 3, 31 e 32, vai falar também. Marcos 3, 31 e 32, vai falar assim mesmo. Vamos ler aqui. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado de lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele, e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele respondeu dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo a olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse: Eis aqui minha mãe, meus irmãos e irmãs. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então aqui está bem claro. Jesus estava ensinando, a mãe e os irmãos dele queriam falar com ele, estavam lá de fora, mandaram chamá-lo. E ele disse: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora e querem falar-te. Então Maria teve filhos e filhas depois que teve Jesus, tá? Quando você vai aqui para Marcos, capítulo 6,
verso 1 até o 3, vai falar assim, ó. Marcos 6, de 1 até o 3, vai falar assim, ó. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo, de onde vêm estas coisas? Uma pergunta, que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Outra pergunta, isso aqui está repetindo lá em Mateus, tá? Mateus 13. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José e Judas, e Simão, e não vive aqui entre nós suas irmãs? Está vendo? De novo aqui repetindo lá. Então Maria teve filhos e filha depois que teve Jesus. Quando você vai aqui para Lucas, capítulo 2, Lucas, capítulo 2, versos 5 a 7, vai falar assim também. Ó. Lucas 2, capítulo 5, 6 a 7. Vai falar assim. Lucas 2, 5 a 7. E ao fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida, estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, e enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Está vendo? E ela deu à luz seu filho primogênito. Filho primogênito é o primeiro. Depois do primeiro vem os demais. Se Maria tivesse tido só Jesus, ele se chamaria o filho unigênito. Mas aqui está dizendo, ela deu à luz seu filho primogênito, que é o primeiro, é o mais velho. Depois vieram seus irmãos e suas irmãs. Está bem claro aqui, né? Vamos continuar aqui. Quando nós vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 2, João, capítulo 2, vai falar aqui assim, 2, 1, 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado, e com os seus discípulos para o casamento. Está vendo? Então aqui está dizendo claramente que teve um casamento em Caná da Galileia, Maria foi convidada, e Jesus também foi com os seus discípulos. Quando você vai aqui para o verso 12, vai dizer assim, depois disso, desceu ele aqui é Jesus, para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então está aqui, ó, claramente, desceu ele com sua mãe, com seus irmãos e com seus discípulos. Está bem claro, especificando irmão, né, e discípulo. Tá bem claro aqui. Quando você vai lá para o Evangelho de João, capítulo 7, vai falar assim, ó, que os irmãos de Jesus não acreditou nele. Então aqui vai explicar também, vai explicar aqui dizendo assim, ó, João 7, de 1 a 5. Passada essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada a festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, olha como está claro aqui, e lhe disseram, deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem, porque ninguém há de procurar ser conhecido em público e, contudo, realiza os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te o mundo. Aí o verso 5 vai falar aqui assim, ó, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Está vendo? Ó? Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. O verso 10 do mesmo capítulo 2, agora verso 10, assim. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Então aqui está dizendo claramente que nem os irmãos de Jesus creram nele. Os irmãos de Jesus só foram crer nele depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia, ficou aqui mais 40 dias na terra, aí que os irmãos dele foram crer em Jesus, tá? Isso aqui está escrito lá em Atos dos Apóstolos. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 13 e 14. Olha como vai explicar claramente aqui, ó. 13 e 14. Atos, capítulo 1, verso 13 e 14. Vamos ver.
Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Tá bem claro aqui, ó, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Os irmãos dele quem? De Jesus. Primeiro fala dos discípulos e dá o nome de todos os discípulos aqui, no verso 13, né? Aí no verso 14 vai dizer que perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, vírgula, e com os irmãos dele. Tá bem claro aqui. Tá vendo? E quando você vai lá para Gálatas, capítulo 1, verso 18 e 19, olha o que vai dizer aqui. Gálatas, capítulo 1, verso 18 e o 19. Vai falar claramente aqui assim, ó. Gálatas, capítulo 1, verso 18 e 19. Decorrido 3 anos, então subiu a Jerusalém para avistar-se com Pedro e permaneceu com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Olha como está bem claro. Então Paulo foi ter com quem? Com Pedro. E passou com Pedro quantos dias? 15 dias. E o Paulo não viu outro dos apóstolos, senão a Tiago, o irmão do Senhor, que está lá em Marcos. Diz assim, ó, Judas, Tiago, José e Simão, que eram os 4 irmãos dele e suas irmãs. Então esse Tiago aqui é irmão do Senhor. Então Maria foi virgem até ter Jesus. Depois que ela teve Jesus, ela foi uma mulher normal, teve filhos e filhas, porque Maria era casada. Então não tem pecado nenhum. E isso aqui era uma profecia que estava escrita, meus irmãos, lá em Salmos 69. Salmos 69 vai falar claramente aqui, ó, 69 verso 8. Confira comigo, uma das profecias também, ó. Salmo 69, versículo 8. Tornei-me estranho aos meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe, que era uma profecia de Jesus. Jesus tornou-se estranho aos seus irmãos e desconhecido aos filhos de sua mãe. Tá vendo? Então Maria teve filhos e filhas depois que teve Jesus. Tá? Se você é casado, você casa com a sua esposa, você casa para ter o quê? Relação. Maria não pecou por causa disso. Maria era casada com José. Tá? E Maria era uma mulher de Deus. Veja o que a Bíblia vai falar aqui de Maria, lá em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, veja só. Lucas, capítulo 1. Vamos ler lá. Verso 27, depois vou ler outros versículos aqui. No verso 27 vai dizer assim, ó. Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, que estava profetizada lá em Isaías 7,14. Agora vamos ver aqui. Lucas 1, 46 a 50. 46 a 50 vai dizer assim. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grande coisa, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. O verso 56 vai falar assim, ó. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para a sua casa. Tá vendo? Então Maria era a serva do Senhor e ela foi bem-aventurada. Lá no primeiro milagre de Jesus, que Jesus transformou água em vinho, ela disse para os serventes assim, ide, fazei tudo o que eles vos mandar. Então Maria era uma santa mulher de Deus, escolhida por Deus desde a antiguidade, das profecias bíblicas já falava de Maria, né? Por quê? Porque lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15, vai dizer assim, quando o homem pecou, né? Gênesis 3,15 vai dizer assim, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar.
que é uma profecia falando que Jesus ia nascer da mulher. Então Maria foi virgem até ter Jesus. Depois que teve Jesus, ela foi uma mulher normal, teve filhos e filhas. Tá? Meu nome é irmão Arimatea, Shalom Adonai e Yeshua Mashiach.